O tema da ministração hoje é perseverança, o testemunho da minha fé. Perseverança, o testemunho da minha fé. Você pode falar isso comigo? Perseverança, o testemunho da minha fé. Hoje eu queria mesmo poder levar você a entender e juntos aprendermos como a perseverança pode nos ajudar a experimentar, a viver a vida abundante que Deus tem preparado para nós. A perseverança é um dos temas mais, talvez, predominantes na Bíblia, porque nós vemos, primeiro, a partir do testemunho dos homens de Deus. Se a gente for olhar para a história dos heróis da fé, nós vamos, se eu perguntasse para você assim, Moisés foi um homem perseverante? Davi foi um homem perseverante? Então, Ana foi uma mulher perseverante? E como foi perseverante? Então, nós poderíamos aqui, com 3 personagens, 4 personagens a trazer, mas o que nós vamos perceber é que a Bíblia é uma história de perseverança. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, portanto, meus amados e queridos irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Ainda em Gálatas 6:9 ele diz também, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Tiago, ele acrescenta para nós também, em Tiago 1:12, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aqui, Tiago acrescenta um pouquinho ainda, né? Feliz aquele que persevera na provação. Perseverança, ela tem muito essa ideia da gente estar sendo provado, é o teste do tempo, é o teste da fidelidade, é o teste da fé. Então, a gente está nesse processo. A palavra perseverança, do grego, ela significa upomone. O que isso tem a ver para nós? Só para a gente entender, porque a língua bíblica do Novo Testamento, ela traz alguns sentidos mais profundos. Porque quando a gente fala de perseverar, a gente logo pensa em esperar que algo aconteça, a gente pensa em um tempo longo, mas a palavra perseverança, ela tem um sentido mais profundo, porque fala de estabilidade, constância e de tolerância. No Novo Testamento nós vamos perceber o seguinte, que quando o Novo Testamento fala de perseverança para nós, como igreja e para a igreja do Senhor Jesus, fala de alguém que não desvia do seu propósito. Perseverança é não desviar-se do seu propósito. Perseverança, além de não desviar do seu propósito, é manter a lealdade, a fé, a piedade, a confiança, mesmo no meio das maiores dores, lutas e dos maiores sofrimentos e até perseguições, como a igreja primitiva, ela enfrentou de uma forma terrível. Ou seja, pacientemente, firmemente, porque paciente é aquele que espera, é aquele que está leal a algo e continua nessa expectativa. Uma das questões da perseverança, e a principal delas na nossa vida cristã, é a gente entender que nós estamos firmados na promessa de que o Senhor Jesus irá voltar.
e só irá com ele, morar com ele na eternidade, aquele que perseverar até o fim. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse processo, a gente precisa desenvolver paciência, constância. Então, nós vamos encontrar algumas coisas assim, mas eu, buscando um pouquinho mais a respeito disso, encontrei algo que eu achei muito interessante. Tem um teólogo que foi até meu professor, chamado Russell Shedd. Ele já mora com Jesus, mas ele foi talvez um dos maiores teólogos brasileiros. Ele era norte-americano, mas viveu a maior parte do seu tempo aqui, fundou inclusive uma editora chamada Editora Vida Nova, que é uma das maiores editoras teológicas do Brasil. E o Russell Shedd era um homem piedoso, um homem que eu gostava de ouvi-lo, de observar a sua vida, de observar o seu comportamento. E ele, falando sobre perseverança, ele traz luz a um entendimento de usando a metáfora do fundo do mar. Quem já assistiu Procurando Nemo? E tem outros filmes aí de mergulho, mas eu queria que você fosse nesse caminho, nesse lugar, você pudesse ter uma ideia a respeito das profundezas do mar. Nas profundezas do mar, ali tudo é calmo, ali tudo é sereno, independente do que está acontecendo na superfície. Lá embaixo está tudo quieto, está tudo bonito, está tudo colorido, está tudo limpo, sabe? E o que a perseverança ela implica em nós entendemos que quando nós estamos em Deus, mergulhados em Deus, quando nós estamos baseados na palavra de Deus, até mesmo debaixo de testes, até mesmo debaixo de desafios e até as intempéries que a vida nos impõe, o cristão ele pode desfrutar de um estado de espírito tranquilo, de uma alegria contagiante, sobrenatural. Até mesmo nos momentos de luto, o nosso testemunho é esse, porque nós perseveramos a partir de uma promessa que mesmo aquele que morre em Jesus, ele vai ressuscitar. E nós na eternidade vamos estar com Ele. Nós temos a promessa que mesmo que as circunstâncias, as dificuldades, as lutas sejam assim terríveis na nossa vida, o nosso Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos vencer o mundo, a carne, o diabo, nós podemos vencer os nossos medos, as nossas situações. Mas falando sobre essa tranquilidade, da serenidade da profundeza do mar, logo me veio à mente uma lembrança de uma reportagem que eu acompanhei alguns anos atrás. Todos nós aqui lembramos daquele tsunami que aconteceu na Ásia. Que foi devastador, que até deu origem a um filme também a respeito disso, um filme até que dá uma ideia bem clara de milagres. Até esqueci o nome do filme agora, mas é um filme bem interessante, já de alguns anos atrás. Mas eu ouvi uma reportagem de um casal de brasileiros que estavam mergulhando na Tailândia. Eles estavam mergulhando, eles tinham ido de passeio e eles foram para um lugar paradisíaco, inclusive uma região onde tinha sido filmado um filme com Leonardo DiCaprio, chamado A Praia, um lugar paradisíaco, muito bom. E ali eles estavam no hotel quando um barqueiro, e que também trabalhava com mergulho, ofereceu a eles um pacote de levá-los para esses lugares, e para que eles pudessem, com tranquilidade, com tempo, mergulhar. E eles então foram. E eles estavam ali mergulhando, e naquela situação toda, quando o tsunami aconteceu.
O tsunami aconteceu e devastou o hotel onde eles estavam, devastou toda a costa onde eles estavam. Havia um barco junto com eles, de algumas pessoas. O barco foi destruído e haviam 7 desaparecidos e haviam outras pessoas que estavam ali. Quando eles voltaram à superfície, que eles perceberam que havia alguma coisa errada. A água na parte de cima estava suja, o barco virado, as pessoas que estavam ali em cima estavam desesperadas, falando na língua local que eles não entendiam muito bem, e havia acontecido algo que não acontecia há 120 anos naquela região. Então, quando eles estavam lá mergulhados, aconteceu o tsunami, passou a grande onda. Eles até perceberam alguma movimentação diferente na água embaixo, mas nada que atrapalhasse, que fizesse eles temerem alguma situação. O que nós precisamos entender é que quando nós perseveramos em Deus, mesmo que venham tsunamis contra a nossa vida, quando nós estamos mergulhados em Deus, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos guardados, nós nos sentimos abençoados, e é por isso que não podemos desistir desse propósito. Agora, falando de forma prática sobre perseverança. Perseverança não é teimosia e nem obsessão. Vou falar de novo. Tem gente que acha que perseverança é teimosia, que é obsessão. Não, perseverança não é nem teimosia nem obsessão. Há algumas pessoas que, às vezes, Deus mostra, revela que não é para elas continuarem fazendo determinadas coisas, investindo num determinado projeto, e elas são teimosas, porque elas querem que aquilo aconteça. Isso não é perseverança, isso é teimosia. Tem pessoas que são obcecadas por algo nas suas vidas. Quer ver? Tem pessoas que são obcecadas em se tornarem ricas. Eu vou ficar rico. Aí elas vão nas reuniões do Pablo Marçal para aprender como empreender, e qualquer coach da vida, aí eles vão porque quer enriquecer, não é porque ele quer crescer, se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um patrão melhor. Não, eu quero ficar rico. Ele fica obcecado. Tem gente que vem para a igreja e fala: poxa, eu vi lá na igreja, tem umas pessoas que estavam quebradas, foram para a igreja, prosperaram, eu vou. Mas elas vêm com o objetivo errado, elas estão obcecadas por estarem enriquecendo. Quer ver uma outra questão, emocionalmente ou até sentimentalmente? Tem pessoas que focam: eu vou casar com determinada pessoa, então ela fica obcecada. Não, a gente precisa entender assim: se Deus te deu uma promessa, nela você persevera. Porque se eu tenho uma promessa, eu tenho tudo, como diz a canção. É importante a gente entender que a perseverança ela precisa estar de acordo com o que Deus tem falado a meu respeito, de acordo com o propósito de Deus para a minha vida. Então, é interessante a gente entender isso. Então, coloque isso no seu coração: perseverança não é teimosia e não é obsessão. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, a palavra do Senhor, versículo 17, 2 Coríntios 4, 17, a palavra diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que nós podemos retirar desse texto para a nossa vida? A primeira coisa é que nem tudo que a gente acha que é pior de todos os cenários na nossa vida é o pior de todos os cenários. A gente acha que sofre, mas a gente não tem ideia do que de fato é sofrimento. Se você quiser hoje comparar algum tipo de sofrimento, eu sugeriria você, encorajaria você a pensar um pouquinho o que estão sofrendo aquelas pessoas lá na Ucrânia com a guerra, as pessoas lá na faixa de Gaza, as pessoas no Líbano, em Israel, com as guerras, e essas não são as únicas guerras do mundo. Eu encorajaria você a pensar o que as pessoas estão sofrendo na Coreia do Norte, num regime que você não tem liberdade para nada. Eu encorajaria você a pensar nas pessoas que estão vivendo em calamidade e em pobreza. É por isso que é clara a palavra de Deus. Paulo fala assim, essas são leves e momentâneos, são passageiros. A gente passa por enfermidades, a gente passa por algum tempo de algum tipo de escassez em alguma área da nossa vida, mas é algo transitório, e é a perseverança que mantém você seguindo em frente. Sabe quando os amigos falham com você? Sabe quando as pessoas falham com você? É a perseverança que mantém você seguindo em frente. Sabe quando o desânimo sussurra no seu ouvido? Você ouve o desânimo de vez em quando sussurrar no seu ouvido? Ou é só eu? Não tem alguns dias, alguns momentos que o desânimo sussurra dizendo assim: desista, pare, você não vai chegar a lugar nenhum. Sim, quando a dúvida diz para você também, isso que você está tentando fazer não pode ser feito. Seus pais não conseguiram, as pessoas ao seu redor não conseguiram, então você não vai conseguir. Deixa eu dizer para você, a perseverança é a âncora da sua conquista, é a âncora da promessa. Quando você coloca, a âncora é exatamente quando você lança ela para segurar o barco, mesmo no meio das ondas, das tempestades, quando um barco não está conseguindo navegar, quando o navio não está conseguindo navegar, então eles lançam a âncora para que ele possa ficar seguro em algum lugar. E eu quero dizer para você, a perseverança é exatamente isso que faz na sua vida. A perseverança é a bússola que dá a direção quando você está perdido, é a âncora no meio da tempestade, ela é o ânimo quando tudo está dizendo para você desistir. Sim, a perseverança é o ímpeto que faz você continuar subindo a colina, sabendo que ao chegar lá no alto, você vai encontrar aquilo que Deus tem prometido para você. Comece a pensar, se você tivesse desistido quando vieram as maiores dificuldades. Comece a pensar quem você era e quem você é hoje. Comece a imaginar o que é que Deus tem feito na sua vida, no seu coração. Tiago diz assim: a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Então, nós vamos entender que perseverança significa continuar seguindo em frente. E isso é o que desenvolve a nossa fé. Você usou a sua fé para chegar até aqui. Agora, você precisa continuar entendendo que essa fé que você tem em Deus, ela precisa ser firme, forte e suficiente para você chegar até onde as promessas de Deus têm sido liberadas sobre a sua vida. O que nós precisamos entender é que quando o processo for concluído, cessarão as adversidades. Quando o processo estiver
concluído, Deus vai pôr fim às provações, mas enquanto você não concluir o processo, você vai superando, é prova por prova. As pessoas às vezes gostam de ver aqueles programas de televisão que são feitos aquelas provas, né, que as pessoas precisam superar. Eu quero dizer, a nossa vida é assim, cada tempo é uma prova. Quando você é solteiro, você tem a prova da santidade de se manter puro. Quando você é casado, você tem a prova da fidelidade, de você manter-se fiel ao seu cônjuge. E assim por diante, quando você conhece Jesus, você tem essa prova de continuar cada dia mais investindo na sua santificação. Agora nós precisamos aprender algo. A perseverança está ligado muito à figura do líder. A perseverança está ligada muito à figura do líder. A perseverança está ligada à figura do líder espiritual. A perseverança está ligada à figura do líder familiar, que não deixa de ser um líder espiritual por ser sacerdote sobre a sua casa. A perseverança, ela está ligada exatamente nesse processo, e é por isso que a perseverança do líder é o segredo da transformação dos seus discípulos. Pega essa, líder. Os discípulos, eles serão uma cópia fiel do seu líder, vão imitar a sua determinação, vão imitar a sua perseverança e vão imitar a sua santidade. Alguém disse assim, a diferença entre alguém que deu certo e quem deu errado está em que alguém desistiu antes da hora. Sabe? Então, por isso, meu conselho para você é: insista, persista, não desista, sabe? Aquele sonho, aquele projeto, aquela promessa que Deus tem colocado na sua vida, faça como Ana. Ela insistiu, ela persistiu, ela não desistiu, ela continuou. Ela chegou a um ponto que ela já não conseguia pedir mais, chegou a um ponto que ela não conseguia orar mais, mas chegou a um ponto que ela disse: mas eu vou continuar aos pés do Senhor. Tudo que ela conseguia fazer era soluçar. Não sei se você já chegou nesse nível em alguma área da sua vida, mas o que eu quero dizer para você, com Ana funcionou. Ela não desistiu, ela persistiu, ela continuou ali mesmo sem força, sem ânimo, sem palavras mais para dizer, sem coisas para fazer, mas ela persistiu ali porque ela tinha um objetivo, ela tinha uma promessa, ela precisava receber aquilo na sua vida, no seu coração. Se fizermos o que é correto, nós vamos estar seguros. Se formos cuidadosos, dedicados, éticos em tudo aquilo que nós fizermos, nós também desfrutaremos da proteção e da vitória de Deus. Então pense que você precisa ser cuidadoso, dedicado, ético no que faz, no que fala, no que pensa, para poder entender que o Senhor tem bênçãos abundantes sobre a sua vida, sobre o seu coração. Você precisa redescobrir, nós precisamos redescobrir qual é a principal motivação da nossa vida. A motivação, o que nós precisamos entender é assim: qual que é a minha motivação, a minha vida, qual é o maior propósito? É sobreviver? Não, a minha motivação é glorificar a Deus. A minha vida é para glorificar a Deus, a sua vida é para glorificar a Deus. Você foi criado por Deus para glorificá-lo. É quando a gente descobre essa motivação, a gente não desiste, a gente não para, a gente continua, a gente persevera, a gente segue em frente, a gente sabe que Deus vai dar uma saída, porque nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Fracasso nenhum glorifica o nome de Deus, entenda isso. Então Deus vai fazer você ser bem sucedido naquilo que Ele planejou para você.
O grande problema é que nós queremos ser bem-sucedidos nos nossos projetos, naquilo que nós planejamos para nós, mas nós só seremos bem-sucedidos no que Deus planejou para nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. E quando nós só glorificamos a Deus quando nós fazemos a sua vontade, cumprimos os seus desígnios. Apocalipse 3, 5 e 6 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ainda Mateus 7, 27 e 13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem persevera, vence. Talvez não chegue em primeiro lugar, mas vence. Cada corrida, Rodrigo, que você chega até o fim, você se sente um vencedor. Mas cada corrida que você desiste, você se sente um perdedor. Então eu quero dizer para você, às vezes nós estamos tão obcecados pelo primeiro lugar, nós estamos tão obcecados em se tornar o objeto dos holofotes, que nós esquecemos que o que importa é chegar até o fim. O que importa, o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis àquilo que Ele tem preparado para nós. Então seja perseverantes. É por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58 diz: mantenham-se firmes e que nada os abale, o trabalho de vocês não será inútil. É o primeiro texto que nós lemos hoje. O trabalho de vocês não é em vão e não será inútil. A linha divisória entre vencer ou perder, ser vitorioso ou ser um fracassado, não é o talento. A gente pensa, as pessoas que vencem na vida são as pessoas mais talentosas. Dons, habilidades, talentos são importantes em vários segmentos da nossa vida, e a gente precisa, inclusive, buscar isso, descobrir quais são os nossos dons, as nossas habilidades e talentos para poder nos mover a partir delas. Isso vai ajudar muito. Mas a linha divisória entre vencer e perder não é o talento, é a tenacidade perseverante. É quando você decide encarar os maiores desafios. Ser tenaz, ser alguém perseverante significa dar tudo o que você tem e não mais do que você tem. Aqui tem uma chave, um segredo que eu queria muito trabalhar com você. Há algumas pessoas que elas não conseguem entender que Deus, ele se move no equilíbrio. A outra coisa que a gente precisa entender é que Deus não requer de nós mais do que Ele nos deu. Tudo que Deus espera de nós está dentro daquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Mas nós temos uma tendência: ou a gente mergulha em algum projeto, em algum objetivo, na tentativa de dar mais do que a gente pode dar, ou a gente entra para dar menos do que a gente pode dar. E nenhuma das duas coisas está dentro da vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus você dar tudo o que você tem, não mais. Sabe, o resultado de quando a gente tenta dar mais do que a gente tem e não consegue é que a gente desanima. O resultado de a gente dar menos do que tem, quando a gente pode mais, é que já mostra um coração cheio de dúvida, um coração dividido, um coração em cima do muro. Então, coloque-se no seu coração: Deus chama você para dar 100% de si, não é 101% e não é 99%. Quando Ele pede o teu coração, Ele pede o teu coração completo. Quando Ele pede a você, para você se envolver com o reino de Deus, é você envolver-se 100%, não é passar dos limites. Deus vai sempre trabalhar com esse equilíbrio. A outra questão que a gente precisa entender também é que quando a gente é perseverante, é tenaz naquilo que a gente busca,
Isso significa trabalhar com determinação ao invés de esperar o destino. Tem muita gente que fica esperando o destino acontecer. Se você não trabalhar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, se você não trabalhar pelas promessas de Deus na sua vida, elas não vão acontecer. Quando você vê Deus chamando Abraão, chama Abrão até ainda, ele diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, ele coloca Abrão em movimento. Abrão não fica esperando, Deus vai revelar, vai vir aqui, vai acontecer. Não, as pessoas persistentes, elas não confiam na sorte, no destino, elas não confiam no acaso para ter sucesso na sua vida. As pessoas persistentes, elas reconhecem, mesmo nos tempos difíceis, que ali não é o lugar e o momento de desistir. Os tempos difíceis é o lugar de resistir, de perseverar, é o lugar da gente ganhar musculatura, força e estarmos planejando para o tempo da promessa de Deus cumprindo na nossa vida. E o que a gente precisa também entender é que, se você quer ser perseverante, se você quer ter tenacidade, força, determinação para alcançar o objetivo, você não pode parar quando você cansa. Você tem que parar quando você termina. Pega essa. Não perseverar é não parar quando se cansa. É parar quando se termina. Mas o que significa isso? Parar o trabalho quando ele está concluído. Parar Deus, a Bíblia diz, e fica bem claro, na criação, a palavra do Senhor diz que Deus fez o mundo em 6 dias, enquanto Ele não terminou, enquanto Ele não cumpriu a obra, Ele não parou. Mas Deus não cansa. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante a gente entender na nossa vida que para ter êxito, muitas vezes a gente tem que se esforçar mais do que a gente planejou se esforçar. Para ser bem sucedido naquilo que você tem sido bem sucedido, talvez você em alguns momentos teve que fazer coisas que você não imaginava que você conseguiria fazer, que seria possível você fazer. Mas é importante a gente entender que a vitória não é determinada até que o último passo da corrida tenha sido dado, até que passe a linha da chegada. E assim é a vida espiritual. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte, ele receberá a recompensa da coroa da vida. É importante a gente entender esse propósito. Mas como que eu faço então se eu tenho um espírito vacilante? Como que eu faço se eu costumo desistir no meio da caminhada? Recorra à graça de Deus. Recorra, peça a ajuda de Deus. Recuse-se a desistir, mesmo que o plano era correr, você já não está conseguindo correr, e já andar está sendo difícil, arraste-se. Mas não pare, não desista, continue em frente, até que você cruze a linha de chegada. Esse é o meu objetivo aqui, dizer para você, encorajar você, aqui existe algo lindo e maravilhoso preparado para a sua vida, para o seu coração. Há um acróstico que eu li e eu gostei, a respeito da palavra perseverança. Se tivesse no telão era melhor, mas vamos lá, vamos usar nossas habilidades mentais. Perseverar significa: pare de se lamentar, escute o som das suas promessas, renuncie às fortalezas da mente, supere a sua dor, evite atalhos, veja além de seus olhos, empodere-se com esperança,
Resista ao fator chamado tempo. Amplie os alvos da graça e receba em seus abraços a salvação. Perseverar, aqui é um acróstico com essa palavra. Então, irmãos, dizendo para você assim, continue perseverando. Pastor, o senhor não vai falar mais nada sobre isso? Não, hoje eu vim aqui para falar para você, persevere, não desista. Hoje eu vim dizer para você assim que não serão perdidas as horas que o Senhor me acordou de madrugada ontem e hoje de novo com a mesma palavra, com a mesma revelação para o meu coração. Saiba que a prova da sua fé é que produz perseverança. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículo 3 da sua carta. Então, diante disso, eu quero deixar aqui 3 versículos com você, para fortalecer a sua vida, o seu coração. Não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo teu nome, agora você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Mas você só vai atravessar as águas e os rios se você perseverar na jornada. Então, mas o Senhor está dizendo assim, não tema, porque eu te dei a minha identidade, eu te chamei pelo meu nome, agora tu és meu. O segundo texto que eu quero deixar com você, de 2 Coríntios 10, 13, diz, Deus é fiel, pois Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Há uma outra versão que diz que vocês sejam provados além, mas tentados ou provados, a palavra de Deus é, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. E o terceiro texto bíblico de 2 Coríntios 6, de 1 a 10, diz assim, as pessoas nos observam enquanto estamos apostos, isso aqui é a Bíblia, na versão A Mensagem, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com o coração puro, mente limpa, mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade, quando Deus mostra o seu poder, e quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Mergulhados em lágrimas, mas cheios de profunda alegria. Não tendo nada, mas tendo tudo. 2 Coríntios 6, de 1 a 10, na versão da Mensagem. É forte, né? Fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós. Ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Não tendo nada, mas tendo tudo. Eu quero concluir essa mensagem com uma conclusão um pouco extensa, mas para que você possa entender como eu posso utilizar, como a perseverança pode ajudá-lo a experimentar e viver uma vida abundante. João 10, 10 diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Deixa eu trazer para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós vivemos hoje numa cultura que ela exalta e até quase que adora algo chamado gratificação instantânea. Gratificação instantânea. O que significa isso? É assim, hoje nós podíamos fazer um teste aqui, até para comprovar isso aqui. Se você agora pegar o seu celular e você quiser uma pizza, talvez em 15 ou 20 minutos ela esteja aqui. Sim ou não?
Não é assim? Olha, eu ouso dizer para você que há alguns tipos de produtos, se você entrar aí em alguns sites de venda, e Mercado Livre e outras coisas, antes do meio-dia, se você fizer o pedido, alguma coisa até as 4 da tarde vai chegar na sua casa. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você sabe? Às vezes a gente é até surpreendido, fala assim, mas nem caiu no cartão direito, a compra já chegou. Então nós vivemos essa cultura que quando a gente faz o pedido, ela chega à porta em horas, no mesmo dia, ou rapidamente. E aí isso nos manda uma mensagem dizendo que a gente pode alcançar o que a gente quer rapidamente. E a gente fica com essa ideia que independente das circunstâncias, o que nós quisermos, nós vamos alcançar se a gente tiver o recurso e os meios. Mas o que eu quero que você entenda é que essa é uma mentalidade totalmente antibíblica. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não é nobre a gente simplesmente acessar todas as coisas sem nenhuma luta, sem nenhum desafio. Ah, mas eu lutei. O que nós precisamos entender é que essa coisa, inclusive, traz alguns enganos para nós, que assim, se eu pegar o telefone e ligar, eu consigo rapidamente ter alguma coisa entregue pelo Uber Entregas, pelo 99, por motoboy e tudo mais, eles vão me entregar. E às vezes a gente tem alguma necessidade pessoal, espiritual, e a gente conversa com Deus e acha que com 2 ou 3 palavras, com uma simples ligação, em 5 minutos vai estar tudo resolvido. Existem processos, existem condições, existem coisas que a gente não pode perder na nossa vida. A salvação é pela graça, mas existem outras coisas na nossa vida que a gente precisa merecer. A gente precisa, muitas vezes, passar por alguns processos, primeiro, antes de receber algumas coisas. A vida é assim, a vida espiritual é assim. Então essa mentalidade, ela não é bíblica, porque nos rouba esse conceito do reino, que é perseverança, esse conceito de que eu tenho direito, que eu posso, que todas as coisas. Deixa eu deixar mais claro para você, perseverança não é um dom, ou mesmo um tipo de personalidade. A gente fala assim, aquele irmão tem o dom de perseverar. Não é dom. A personalidade dele ajuda a perseverar. Olha, pode colaborar por alguma coisa, mas também não é personalidade. Perseverança é escolha. Escolha. Perseverar é escolher, não desistir. E eu vou dizer para você, e quem tem alguma dificuldade, algum temperamento, se o seu temperamento é aquele que desiste fácil, é aí que você tem que fazer a escolha certa. É aí que precisa da ajuda de Deus. É aí que precisa investir na sua vida. Então, perseverança é uma escolha que fazemos de recusar a desistir quando a vida fica difícil. Quando está difícil a gente passar pela prova, quando está difícil a gente superar aquilo que nós planejamos juntamente com Deus para a nossa vida. O fruto da perseverança é um grande caráter, é um caráter firme, e o fruto da perseverança é a promessa de Deus concretizada na nossa vida. Os nossos avós não tinham cartões de crédito. Os avós da Lorena e da Antonella já têm, mas os nossos avós não tinham cartões de crédito. E eu pergunto para você, eles perseveraram? Aí quando eles... Por que eu estou falando que eles não tinham? A mentalidade da gratificação instantânea está muito ligada ao cartão de crédito. Eu estou precisando trocar de celular, mas o meu recurso só será possível no final do ano que vem, porque esse ano está tudo comprometido, eu preciso esperar uns 10 meses. Aí eu me lembro, eu tenho um cartão de crédito. Vão parcelar isso em 10 vezes, vão parcelar em trocentas vezes. Então eu quero essa gratificação imediata.
Isso vai causando algumas... Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que comprar nada, mas eu quero fazer essa comparação para você entender o que essa cultura está fazendo em nós. E é por isso que muitas pessoas estão endividadas e depois, Senhor, por favor, me ajuda. Por isso que muitos filhos, eles estão colocando os pais contra a parede. O pai e a mãe falam, olha, não dá para comprar agora porque não tem dinheiro. O filho fala, usa o cartão. Aí você fala, não tem limite, pega o cartão do papai. Então, você vai percebendo que as próprias crianças, elas estão com essa ideia da gratificação imediata, e isso faz mal para a nossa alma, isso faz mal para a nossa vida, inclusive até mesmo no plano alimentar. Hoje em dia, antigamente a gente organizava assim, eu vou comer fora uma vez por mês. Hoje saio do culto, se eu estou com fome, ontem eu estava esperando que a Tati levasse um Ibaiti para mim, de Alcatra, mas ela não viu a mensagem. Eu acho que era um agir de Deus, um trabalhar de Deus. Ela depois me deu uma panqueca lá, um negócio light, assim, e eu, fui dormir bem, né? Mas eu digo para você assim, a gente não tem o dinheiro para comprar a pizza, porque já comemos a pizza no final de semana, mas a gente lembra que tem o cartão, eu quero e quero que seja agora. Então eu não estou dizendo que essas coisas em si são pecados ruins. O que eu quero salientar hoje aqui é que essa cultura cheia de armadilhas do aqui e agora estão roubando algo que é importante para a nossa vida no todo, que é a perseverança. A gente acaba não sabendo como eu preciso perseverar. Então é importante a gente entender que a gratificação instantânea rouba a nossa perseverança, e a gente está moldando a cultura. A igreja, ela molda a cultura. Mas eu penso que a Bíblia diz em Romanos 12, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, a gente precisa entender que até mesmo essa cultura, estranhamente falando, do sobrenatural, às vezes faz a gente logo até se decepcionar quando Deus não responde sobrenaturalmente a um pedido de cura, a um pedido de um milagre financeiro, a um pedido de emprego, a um pedido de solução sentimental na nossa vida. Então nós precisamos voltar para a palavra e entender que Deus pode todas as coisas. Ele pode em qualquer tempo, mas Ele é o dono do tempo. Ele sabe qual é a melhor hora, o melhor momento. Ele sabe quando é que nós estamos preparados para receber ou não. Então nós precisamos entender que se nós cremos num Deus soberano, nós temos sempre que entender que o Deus soberano sabe o melhor tempo, a melhor hora e o momento que nós estamos prontos e preparados para receber. Agora, se eu quero receber, eu preciso perseverar sem sapatear como um garotinho mimado ou uma garotinha mimada. Eu preciso simplesmente ficar em Deus, entendendo que Deus tem algo na minha vida e no nosso coração. Eu já estou concluindo, mas lembre-se de uma coisa: milagres são frequentemente precedidos por anos de oração. Presta atenção nisso. Os milagres que você está vivendo hoje, pessoas já oraram por ele ontem, no ano passado. Nós, como igreja, temos orado por muitos anos para o que nós estamos vivendo hoje. E às vezes a gente não para pensar. Há milagres que você está orando e pedindo hoje, que você vai viver daqui semanas, meses, ou pessoas vão viver junto com você. Então, milagres frequentemente são precedidos por anos de oração. Deus muitas vezes demora para agir, mas Ele age repentinamente na nossa vida. Muitos milagres instantâneos têm acontecido, eu tenho experimentado coisas que eu jamais imaginei. Às vezes a gente pensa em pensar, Deus faz. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Quando vem à mente, você abre os olhos, Deus já fez isso na sua vida. Entretanto, o que nós vamos também entender é que, e eu sou testemunha de ver pedidos de orações persistentes e frequentes que são respondidas, e Deus faz coisas tremendas depois de anos.
Eu quero que você se coloque em pé. Lucas 18, 1 a 8, conta a história de uma viúva que ela batia na porta do gabinete do juiz todas as semanas. Ela pedia justiça, ela pedia solução. Haviam credores, haviam pessoas, e ela precisava de uma ação do juiz nesse sentido. E o juiz era ímpio, ele não era crente, ele não ouvia Deus, ele tinha raiva de pobre, ele estava já injuriado com aquela mulher, porque todas as semanas, ela voltava lá e pedia: me faça justiça, julga a minha causa. Aí um dia, esse juiz, mesmo sendo um juiz impenitente, mesmo sendo um juiz carnal, ímpio, ele disse assim: eu vou dar o que essa mulher está pedindo, porque eu não suporto mais que ela venha aqui, ela não está me dando sossego. Quem conta essa parábola foi Jesus. Ele diz assim: se um juiz iníquo, ele é capaz de se dobrar à persistente atitude e posicionamento de uma mulher, quanto mais o vosso Pai Celestial, que tem vocês como filhos, se Ele não vai conceder a vocês aquilo que vocês em oração, persistentemente, vocês colocarem diante do Senhor. Batei, batei, e a porta vai se abrir. Pedi, e vocês vão receber. Mas é importante a gente olhar para esse propósito, e o que Deus está me falando nesta manhã e nesses dias é que essa geração precisa receber um avivamento, uma unção, um derramar de perseverança sobre a sua vida. Eu não sei o que é que você está orando, buscando e esperando em Deus, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, por causa do poder dEle que opera em nós. O que eu quero dizer para você é que a sua oração precisa ser tenaz, precisa ser persistente, prolongada, inflexível, indesistível. Você precisa se recusar a desistir, seja da libertação de um familiar, da salvação de alguém dentro da sua casa, seja da cura, seja de algo material que você tem sonhado para ter, para dar à sua família algo melhor. Mas eu quero dizer para você: recuse-se a desistir, resista à saída mais fácil, e entenda que Deus tem algo preparado para você. Se você está aqui nessa manhã e você sente que precisa ser fortalecido nessa área da perseverança a respeito de algum propósito, de alguma coisa na sua vida, eu queria convidar você a sair aqui sair do seu lugar e vir aqui até a frente para receber uma unção, um derramar de perseverança de Deus na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui já pensando em desistir do seu casamento, talvez você tenha chegado aqui pensando em desistir dos seus negócios. Talvez você tenha chegado aqui dizendo assim: Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo e me desse uma direção. A direção está dada sobre você hoje. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista dos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Não desista, porque o Senhor, Ele está olhando para você e Ele está ministrando ao seu coração. Comece a agradecer a Deus, porque Ele tem feito promessas. A gratidão e a perseverança são chaves poderosas no agir de Deus, na resposta de Deus, porque a gratidão e a perseverança inspiram dentro de nós fé, esperança, confiança, atitude, posicionamento.
Deus está falando com você nesta manhã. Deus está tocando você aí na sua cadeira. Deus está tocando e fazendo alguma coisa na sua mente, no seu coração. Talvez você está sendo tentado por pecados da carne, da pornografia. Talvez você está tentado a viver uma vida dupla, adúltera, infiel. Hoje o Senhor está dizendo para você: resista, persista no propósito da santidade na sua vida, no seu coração. Não procure o caminho mais fácil, mas procure o caminho da santidade, da restauração daquilo que Deus está ministrando na sua vida. Vai falando com Deus, vai ministrando diante de Deus o seu coração.